Fala, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui para nossa segunda edição. Peço a você o seu like, que é a mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso canal. Se inscreve no Fanático Vascaíno, dá aquela moral para que possamos chegar em 200 mil amigos. Será que a gente consegue até o fim desse mês? Pouco mais de 3 mil novos amigos e a gente bate essa meta. Vamos embora até o final do campeonato, até 8 de dezembro. Vamos juntos com o Vascão da Gama, que se prepara para o clássico com o Botafogo. Já vou mostrar, inclusive, imagens dessa preparação de fotos divulgadas pelo Vasco da Gama com o Matheus Lima. Você observa na imagem Paulinho, presente, participando, né, com os jogadores, não treinando mais à parte, o que é muito bom, né? O Vasco ganhar esse reforço na reta final, mesmo que por alguns minutos, mas assim como foi a volta do Jair, que também treina com o grupo normalmente, já inclusive jogou. Isso é muito importante porque são jogadores experientes e talentosos e que fazem muita falta. Quem sabe ainda dê tempo para o Adson voltar nessa temporada. A previsão é que o Estrela, para as 3 últimas rodadas, fique à disposição, mas não vai se ter pressa com eles, né? Cada um dentro do seu tempo. O Jair voltando até um pouquinho antes, né, do Paulinho, e a contusão do Jair foi depois do Paulinho. O Paulinho se contundiu contra o Bangu. Na semana seguinte, no clássico com o Flamengo, o Jair se contundiu, mas a recuperação foi um pouquinho mais rápida e varia mesmo, de ser humano para ser humano, a recuperação de paciente para paciente. Mas é muito bom ter esses jogadores de volta e tenho certeza que em 2025 eles vão ser muito úteis ao Vasco, titulares inclusive, o Paulinho com certeza, o Adson da mesma forma, quem sabe o próprio Jair, depende de quem vai comandar o Vasco, se é o Rafael Paiva, se fica para o comando ou se vem um outro treinador, mas são jogadores que serão de muita importância. E mesmo que quem não fique como titular, quem vai entrando no jogo, né, porque eu sempre digo isso, todo time precisa ter 16 titulares, pelo menos, porque você muda 5 durante um jogo, ou seja, 50% da sua equipe. E quando você consegue manter o nível de quem sai, pô, brincadeira. Basta olhar quem está fazendo final de campeonato. Observa se não tem reservas à altura. Só observa. Enfim, muito bom mesmo ter esses jogadores à disposição, se preparando. Vi ali o GB também na imagem, né? Se preparando para o clássico com o Botafogo, que o Vasco vai ter de volta o Gumoro e Verratti. Em alguns grupos de WhatsApp, a galera fala assim, pô, mas sem o Verratti o Vasco ficou muito mais móvel, pô, o Vasco ficou rápido e tal. Mas pode ter essa rapidez e ter a jogada diária, que o Ryan até teve uma oportunidade contra o Bahia, num belo cruzamento para ele. Não precisa ter a insistência ou única jogada ser um samba de uma nota só, a bola aérea para o Verratti. Porque aí fica manjado e o Verratti fica refém, brigando com 2, 3 zagueiros. Aí não tá legal. E a disputa com o Botafogo será forte, porque a zaga Bastos e Alexandre Barbosa é uma zaga muito forte, tem o Adrielson na reserva, é um time muito forte do Botafogo. Não, por acaso, é o líder do campeonato. Pô, Azevedo, mas não dá para vencer o Botafogo? Dá. É difícil? É. O Botafogo é o 4º melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Na sequência, o Vasco tem o Fortaleza, que é o melhor mandante dessa competição. Mas, cara, dá para jogar de igual para igual com esses times. Aliás, o Vasco tem jogado melhor o Campeonato Brasileiro quando ele pega os times de cima. À exceção do 6-1 contra o Flamengo, normalmente os jogos que o Vasco fez, jogos bons no campeonato, foram com quem está em cima. Inclusive, eliminou o Fortaleza da Copa do Brasil. Ah, mas foi nos pênaltis. Ué, por que o Fortaleza então não eliminou o Vasco no tempo normal nos pênaltis? Então, assim, vamos dar mérito também. E, diferentemente, talvez, dos times que estão mais abaixo, que entregam a bola para o Vasco tem mais reação contra essas equipes, né? Pode ser também, a proposição de jogo fica por conta de quem está mais na parte alta. Mas enfim, vamos ver. Essa reta final reserva 7 grandes decisões e essa é uma delas. Terça-feira, no Newton Santos, 9h30 da noite, nós vamos contar aqui no nosso canal, no Fanático Vascaíno. Bom, gente, quero falar um pouquinho sobre política do Vasco, porque rolou hoje uma reunião convocada pelo Conselho de Beneméritos do clube para cobrar a direção do Vasco administrativa que está comandando a SAF, né, acumulando o comando da SAF, fluxo de caixa, como é que está, quais são as projeções para o ano que vem, porque há uma preocupação dos beneméritos e acho que louvável de todos os vascaínos, inclusive da direção, que tomou a atitude, mas mesmo assim a preocupação existe, normal. Como é que vai ser? Como é que vai ficar o ano que vem?
Se o Vasco for a Sul-Americana, é um cenário. Se o Vasco for a Libertadores, que hoje é uma realidade bem próxima, é um outro cenário. Haverá um investimento bom para ir a Libertadores? Ou vamos a Libertadores para passear e aí acontece o que acontece? Não. O Vasco não pode entrar mais em nenhuma competição, e eu tenho certeza que o presidente Pedrinho não admite isso mesmo, entrar para disputar, não, vamos entrar para... Não, é entrar com condições. Pode não bater campeão. A gente chegou em condições na Copa do Brasil. Por pouco a gente não foi à final da competição. Mesmo não sendo o melhor time do Brasil. Mas a competição, na hora que tem um mata-mata, por que não? Hoje, e conversando com muitas pessoas dentro do Vasco, enxergo que ir para a Sul-Americana pertença mais à atual realidade do Vasco, que é uma realidade trazida pelo CFO Rafael Viana, endossada pelo vice-presidente jurídico, o Felipe Carregal, que o Vasco aumentou, né? A Vasco da Gama SAF aumentou a sua dívida, batendo R$1 bilhão. Como é que faz para reduzir isso? Não vai reduzir em 2025 nem em 2026. Por isso, o planejamento que a diretoria está fazendo, e ele hoje foi apresentado aos beneméritos, para poder escalonar esse pagamento, pagar as dívidas, ter fôlego para montar um time. Porém, montar um time para a Sul-Americana é um time. Montar um time para a Libertadores é outro time. Percebe que é diferente. Os adversários são mais fortes. O nível de exigência é mais alto. Você, torcedor, vai querer outro tipo de jogo. É normal. Se você pegar esse time do Vasco, ele joga Libertadores? Não. Mesmo com aqueles caras que eu falei no início do vídeo. Adson, Jair, Paulinho, Estrela, melhora. Mas é um time para jogar Libertadores e você ficar tranquilo, que a gente até entra na fase de grupos e depois avança para as oitavas? Não acho. Principalmente dependendo do sorteio. Agora, para a Sul-Americana, traz um zagueiro, 2 no máximo, está resolvido o problema. Paê e Coutinho no meio campo, eles ficando, principalmente Paê, ok. Mas e aí? Libertadores, o sarrafo vai lá em cima. Será que o Vasco hoje tem condição financeira de pensar numa competição com um time à altura? Essa é uma dúvida. E hoje, durante a reunião, foi cobrado exatamente da diretoria mostrar esse fluxo, entender um pouco mais sobre o cenário envolvendo a SAF, a busca por um investidor, a questão envolvendo a ICAP, a discussão na arbitragem da Fundação Getúlio Vargas, enfim, tudo isso foi cobrado durante algumas horas na reunião com os beneméritos do Vasco da Gama. Que a gente possa ter paz, porque eu acho que os beneméritos, nós torcedores, influenciadores, a diretoria, todo mundo só quer uma coisa, um Vasco forte. E um Vasco forte passa pela união de todos. A cobrança é sempre bem-vinda. A cobrança é sempre bem-vinda. Quando ela tem o tom do debate. Quando ela tem o tom da discussão, aí acaba que se perde pelo caminho. Um grande abraço, estamos juntos e até amanhã com mais um vídeo aqui no nosso canal. Tchau, tchau.